Olá a todos e a todas, hoje 5/7/2022, dando início aqui ao nosso podcast, ao PapoCast, Nosso primeiro convidado a gente tinha combinado com o Kekel, nosso amigo Cledson, mas pela correria do trabalho não teve tempo, entendeu? Como já estava na agenda também o Elcinho, a gente tinha conversado com ele, quando ele viesse de Vitória da Conquista para cá, a gente faria uma entrevista também com ele, um bate-papo na realidade, O Elcinho está aqui conosco hoje, Ele que está morando em Vitória da Conquista, mas está sempre presente em tudo que acontece em Manoel Vitorino. E eu queria aqui bater um papo com ele, tanto eu, mas o meu amigo Fábio. O Elcinho, o que você está achando de morar em Vitória da Conquista? E qual é a perspectiva que você tem de lá sobre o nosso município? Boa tarde a todos. Fico feliz em receber o convite do amigo Papuco e do amigo Fábio para estar participando do primeiro podcast do Papuco. Hoje, Puco, estou em Conquista já há 4 anos, fazendo uma faculdade de Medicina Veterinária, como acho que quase todos sabem. E assim, Conquista quando a gente sai daqui de Manoel Vitorino e ganha o mundo, a gente vê muita coisa boa em relação ao desenvolvimento, que infelizmente nossa cidade a gente vê muito longe, justamente por causa de como a política é feita, hoje em si. Então, queremos assim um dia buscar as melhorias para fazer de Manoel Vitorino um lugar que, como eu, como você, Fábio, aqui todos tiveram que fazer faculdade fora, mas que mesmo depois de fazer a faculdade, todos nós consigamos trabalhar e morar e criar nossos filhos aqui, Que creio eu que seja o desejo de quase todos Manoel Vitorinenses, que infelizmente hoje creio eu que uns 40% vive em São Paulo, tendo que correr atrás do pão de cada dia, que é uma coisa que temos que buscar a pelo menos reduzir esse número, que a gente sabe que nunca vamos conseguir zerar, porque as oportunidades são escassas realmente, mas que possamos um dia conseguir manter a maioria dos nossos filhos da terra aqui no nosso município. É complicado essa parte que você falou sobre o desenvolvimento do nosso município, Há muitos anos a gente tenta uma mudança, mas não consegue. Quando você pensa que mudou, a gente chega lá e observa que encontramos a mesma coisa e ao mesmo tempo, Eu, particularmente, acho que o Manoel Vitorino tem que ter uma mudança agora muito radical, Eu acho que se o povo parar para analisar o que aconteceu todo esse tempo em Manoel Vitorino, tem como mudar. Primeiro a gente tem que fazer uma análise sobre as pessoas que seguem aos prefeitos, E justamente aquelas pessoas que têm condições, que são concursados, que já têm sua vida estabilizada, poderiam se unir através de algum candidato e mudar a realidade de Manoel Vitorino. Mas a gente sabe que essas pessoas, elas simplesmente vão apoiar o prefeito tanto de um lado quanto do outro, pensando em sua parte, E o povão mais humilde, mais pobre, seguem essas pessoas por ter mais conhecimento. E esse tempo todo a gente ficou só observando, mas creio eu que está mudando algumas coisas e o povo de Manoel Vitorino está acordando. A gente vamos continuar nos lutando e eu acho que a gente tem como mudar. Assim, eu pegando o gancho aí disso que você falou, disso que o Papo falou dos grupos e tal, você, não é segredo para ninguém que viu Manoel Vitorino, ninguém que conhece também, que você, nas últimas eleições, assim, já perto do fim, você resolveu abrir essa questão de grupo. Todo mundo sabe que você, desde muito jovem, sempre, ainda é jovem, mas assim, desde seu primeiro voto, tá, você sempre participou, não só votou, mas participou muito ativamente de um grupo político aqui em Manoel Vitorino, que na época era o prefeito Lenilton, que ficou por 2 mandatos, e agora já há algum tempo, e você participou tanto das campanhas como participou da gestão de Lenilton, tendo um cargo lá e tal, fazendo seu trabalho durante os anos, e na tentativa de eleger o substituto de Lenilton sendo do grupo. Você acompanhou o professor Robson, na primeira campanha dele e na segunda, até perto do final, quando você falou, não quero mais isso. O que te levou assim a uma pessoa tão entrosada dentro do grupo que
tem amizades assim, particular fora da política até hoje, lá dentro, que eu acho isso é bastante sadio, porque política é uma coisa, a vida pessoal muitas vezes é outra que se mistura, mas a gente tem que saber diferenciar, né? Manter um pouquinho dessas opiniões uma distante da outra, e você hoje continua com amizades pessoais e tal, mas você falou que não, essa questão de grupo não estava saindo de um para ir para outro, você estava abrindo dessa questão de grupos aqui de Manoel Vitorino, como eles são hoje. O que te fez abrir a mente, ter essa visão que você tem hoje? Justamente o que o Papuco falou, essa questão de questão de concursados, de pessoas, assim, dentro de Manoel Vitorino hoje, todos nós, acho que na minha época, não sei hoje como está sendo a criação dos meninos, mas a gente sempre foi criado com lado A, lado B. Heleno, Lenilton, no meu tempo. Era assim. Então, assim, dentro de casa a gente ouvia, esse é bom, esse não é bom. Às vezes a gente, a maioria das vezes, como é pai e mãe, a gente nem questiona, a gente acompanha. E eu, toda a minha vida, tive isso. Dentro de casa, não é segredo para ninguém, nossa família sempre acompanhou o grupo de Lenilton, desde que eu me entendo por gente. Aí, quando meu primeiro voto, votei, já foi no segundo mandato. Acompanhei o primeiro mandato bem de longe. Aí no segundo voto votei e comecei a trabalhar na prefeitura. Aí assim, lá dentro mesmo a gente já começa a perceber que as coisas não é como a gente quer, né? Que a gente vê muita coisa errada. Infelizmente, a maioria das vezes, como a gente precisa do emprego, a gente fica quieto, deixa de lado, mas é o que eu falo, o que a gente não pode fazer é puxar o saco e querer defender o indefensável. Que é o que, para mim, hoje um dos maiores problemas do Manoel Vitorino, que é o chamado puxa-saco, né? Da política toda em si. Da né? política toda, porque justamente assim, você querer defender o indefensável. Eu, o tempo que eu estava lá, via muita coisa errada, mas ainda tinha aquilo na cabeça que o outro grupo era pior. E por isso, segui com o Robson, na primeira tentativa. E justamente aí agora na segunda veio esses problemas dele com questão da justiça. Mas ainda assim, na minha cabeça, o grupo era melhor. E mesmo com aqueles todos os problemas que eu tive, ainda votei nele, no final das contas do negócio. Só que a gente vê, vai passando o tempo, a gente sai pra fora, a gente vê como as coisas realmente são, que não precisa, ninguém tá puxando saco de ninguém para conseguir nada, que eu acho que tudo é direito de todos nós, Manoel Vitorinense, que quem contribui, quem negocia, tudo somos nós. E, infelizmente, a gente vê grupo, já tive a experiência dos 4 anos do grupo de Lenilton lá dentro, agora já tem acho que 8 anos que o outro grupo está no poder, né? 6 anos, vão para 1 para 8. Aí a gente vê que a política é sempre a mesma. Então, chegou no ano da política, o atual prefeito que está aí assumiu, faltando 2 anos. No primeiro ano dele ele não fez nada. Chegou no ano da política, aí fez algumas obras, aquelas obras eleitoreiras mesmo para ganhar voto. Aí já se passou o ano passado todinho praticamente sem ele fazer nada de novo. Esse ano, por causa da política de deputado, começou a aparecer algumas obras que estamos vendo pela cidade. E Manoel Vitorino sempre vive nessa, de só buscar as coisas no ano de política, e os outros 2 anos eles só procurarem o enriquecimento próprio, tanto o grupo A como o grupo B, que é o que nós vemos. Hoje nós vemos o Manoel Vitorino praticamente sem oposição, que só existe hoje, que eu vejo, ao meu ver, o vereador Eck fazendo o papel de oposição, realmente. E os outros vereadores que foram eleitos pela oposição acabaram 2 trocando de lado para buscar seus interesses próprios. E enquanto isso a população fica toda a mercê. Hoje vemos quem está tendo que fiscalizar o município é o suplente de vereador que eu vejo divulgando vídeo às vezes, o Carlinhos Belezinha, que também não é exemplo a ser seguido, pelo que todos nós já vimos no próprio mandato de Lenilton, mas pelo menos é alguém que ainda está buscando alguma coisa, porque quem era para estar nos representando se calou. Outra pessoa que andava fazendo muita zoada quando era oposição, que todo mundo era ladrão, que era uma quadrilha, hoje tapou os olhos. No caso, eu tava falando de Belezinha, né? Eu vi o vídeo dele todo e ele fez até uns questionamentos, né? Perguntando onde está a prefeitura, onde está, como é que se diz, o material de construção lá, onde está o material que comprou, né? Onde foi entregue e tal. Aí eu não vi se ninguém respondeu, não sei se está preparando uma resposta.
é uma coisa assim política, mas também não apoio muito o que aconteceu na gestão de Lenilton, né? Nós não apoiamos porque a gente sabe como foi, né? Mas isso é passado, bora rolar para frente. Você tem a intenção de ser você é pré-candidato a prefeito do nosso município, certo? E o que você espera assim das ações? O que você espera do povo? O que você espera do calor do povo? O que você espera assim? Na realidade, não sei nem porque, como eu já participei de política, eu não vou nem te dar um toque, mas o que você mesmo espera, entendeu? Não que eu acho que não só eu, como muita parte da juventude hoje, o que a gente espera é a questão da mudança do pensamento, que a gente sabe que é uma coisa complicada, que é uma cultura enraizada no nosso município há muitos anos, essa questão, porque hoje eu se tiro por dentro de casa. Meu pai olha para mim e fala que eu não vou ter 5 votos se eu for candidato hoje, porque para ser candidato você tem que ter grupo. Então, o que eu espero do povo é justamente que o povo acorde e pense nisso. Porque hoje nós vemos favorecimentos, estava até conversando com um amigo esses dias, a questão dos cabos eleitorais. Que esses grupos têm muitas pessoas aí, que se a gente for pôr na ponta do papel, eu acho que não influencia em 5 votos dentro de casa, no máximo sua família. E essas pessoas são geralmente quem tem os cargos de 6 mil, 7 mil reais dentro de prefeitura, sem ter nenhum conhecimento, que se pelo menos fosse ter o conhecimento técnico para exercer o cargo, tudo bem, mas não tem. Maioria analfabetos funcionais, que nós tivemos nessas secretarias durante esses tempos. E o que a gente tem que se atentar é justamente a isso. Por que eu vou votar porque fulano me pediu? Fulano vai ganhar o dele, e você vai ganhar o quê? Seu filho vai estar nas escolas aí com... Hoje nós temos, infelizmente, uma educação defasada no município. Muitos professores não procuram se capacitar para dar aulas. Isso é uma coisa que a gestão tinha que interferir, mas infelizmente por falta de interesse de ambas as partes fica do jeito que está. Eu falo porque minha vida toda tive educação no ensino público aqui de Manuel Vitorino, e no primário, no ensino médio, e a gente vê quando a gente vai para fora, que vai estudar, fazer faculdade, a gente vê que nosso ensino é muito defasado. E isso, às vezes o povo, o governo do estado, não é, porque se eu decido ser um professor, creio eu que eu tenha que me dedicar àquilo para querer que meus alunos aprendam. E infelizmente hoje não vemos isso no nosso município. E a gestão, acima de tudo, não dá suporte à educação em muitas coisas. Muitas coisas são deixadas à mercê. Então, o povo tem que acordar justamente para isso, porque nós precisamos mostrar. Hoje nós vemos exemplo hoje de Jiquié, que tem um trabalho bem feito. Tem uma cidade aí para baixo, se eu não me engano, é Iramaia, o prefeito é elogiado. E assim, o que a maioria das cidades com o pessoal tem em comum são que são prefeitos da terra, que sabe o que realmente é preciso. Que a gente tem hoje o prefeito daqui, igual já teve Heleno, teve Lenilton, passa a eleição, eles perdem esse negócio, eles ficam aqui, os filhos deles estudam aqui nos colégios, não estudam. A maioria vai para a escola particular, vão para Jiquié, mora, acaba o mandato, vai para São Paulo, vai para outro lugar. E quem fica aqui realmente somos nós, que sofremos com o desmando dos governos deles, né? Mudando de assunto um pouco, né? Para a eleição federal. Como você avalia o mandato de Bolsonaro, mesmo, né, com essa, colocando em conta, né, a pandemia e a guerra, mesmo assim? E pegando um pouco antes também, né, da guerra e antes. E o que espera, né, depois que passar a eleição? O que você espera? Bolsonaro, eu sou um crítico de Bolsonaro, acho que desde de antes da primeira eleição dele, justamente por achar o discurso dele populista. E o que realmente acabou se comprovando depois que ele chegou ao poder, porque tudo que ele pregava praticamente foi feito ao contrário. Questão de não se aliar às políticas. Não, que eu acho assim, se hoje eu falo aqui que eu não vou me aliar a fulano, a ciclano, chega amanhã eu estar lá dentro, para governar eu tive que me aliar a fulano. Não importa, se for para sofrer impeachment, se for para ser caçado, a gente vai ser caçado. Independente, o que a gente tem que tentar fazer é o certo, independente de todas as coisas. E nisso já foi um ponto que eu acho que ele pisou na bola. Aí vem a questão da pandemia, que realmente
ele não teve culpa, todo foi um baque para o mundo todo, e que realmente atrapalhou muito o governo dele. Só que após isso, ele vem voltando a fazer tudo que ele criticava do PT praticamente. Ele vem fazendo em questão de programas sociais, questões de... Hoje temos um problema muito grande, questão dos combustíveis, que a gente sabe que o governo tem como interferir, tem, porque a política antes era outra. E a gente sabe que só vai mudar isso quando a política de preço for alterada, né? E, infelizmente, hoje a outra via que vai disputar a eleição com ele é outra via que também já teve no poder e que também a gente sabe dos escândalos de corrupção, de tudo mais. Então hoje é uma coisa complicada. Eu, no meu ponto de vista, hoje a gente tem aquele negócio do menos pior, cada um botar na balança os pontos positivos e negativos e escolher o seu. Mas é uma coisa que ninguém pode condenar ninguém por votar em um ou votar em outro, porque fazer igual ao outro são duas maçãs podres, né? E no futuro quem vai pagar isso tudo somos nós de novo, mais uma vez. Pois é, já que saímos assim, momentaneamente da questão municipal e no estado, assim, como é que você vê a situação, assim, particularmente minha visão, pelo menos de deputados, eu vejo tá tendo algumas mudanças que antigamente os deputados vinham pedir, geralmente eles nem pediam direto para o povo, vinha um deputado em algum evento que juntasse mais gente, um comício, coisa assim, e eram ali os cabos eleitorais dos deputados que pediam, que geralmente eram os cabos principais eleitorais, era geralmente o prefeito da época e o líder do grupo de oposição da época, eram os dois que pediam ali para um deputado estadual e federal, o outro também pedia para um estadual e federal, e geralmente saía ali algum que trazia um terceiro candidato que saía paralelo a esses dois. E pedindo voto. Hoje eu vejo que aqui o contato está sendo muito mais direto, que os candidatos a deputado, principalmente a estadual, estão tendo contato mais diretamente com pessoas mais da população e não somente com os políticos daqui de Manoel Vitorino. Como é que você vê essa situação? Você concorda ou você discorda? Como é que você tem visto esses movimentos? Justamente, eu acho que esse foi um dos problemas que sempre enfrentamos. Semana passada a gente teve até uma reunião com o Hassan, e foi comentado até isso por outras pessoas na reunião, que tem mais vivência de política do que eu, que hoje se a gente for perguntar Euclides e hoje, vamos supor, Antônio Brito, que está mais tempo aqui do que Marcelinho mesmo, que é esfera diferente, eles não conhecem praticamente ninguém do município de Manoel Vitorino. Sempre, se eu preciso resolver alguma coisa com eles, tenho que falar com fulano ali ou fulano ali para eles poderem resolver e correr atrás, né? Mesmo o pessoal de alto escalão do governo, né? Secretários, algumas coisas, muitos não têm um contato direto com o deputado para correr atrás de muitas coisas. Uma coisa que eu sempre defendi, eu acho que hoje vários municípios do tamanho de Manoel Vitorino já fazem, é justamente procurar desmembrar os grupos em questão desses apoios, porque já vi aqui eleições da gente dar 3 mil votos para Euclides e Euclides não trazer uma pedra para botar dentro da cidade, e vice-versa, a mesma coisa dos deputados do outro grupo. Muitos deles pensam que, eu sou oposição, eu só vou ajudar o cara lá a tomar o poder depois, e aí depois a gente vê se faz alguma coisa. Não se preocupam em trazer nada. Então, creio eu que desmembrando os grupos, vamos supor, apoiando cada grupo assim, seus 3 candidatos, 6 candidatos no total hoje dos 2 grupos, creio eu que seria melhor para o município pela questão desses 6, se 2 ou 3 trouxessem essas coisas, já estava bom. Porque hoje de 2, um traz e outro não traz. Nós não ganhamos nada com isso. Ou nenhum traz, né? Ou nenhum traz. Eu soube, não sei também se é verdade, no averiguei que Euclides conseguiu, desde o começo desse ano, foi da metade do ano passado, um caminhão de lixo aqui para o município. Isso é bom. Mas até hoje o prefeito não solicitou. O pessoal falou que já está vencendo o prazo da solicitação, que se eu não me engano é até agora é época das eleições, não sei direito. E, infelizmente, vamos acabar do jeito que eu vou vendo, para ele que não querer trazer palanque para deputado contra ele, ele não vai trazer.
Hoje, Papuca sabe até mais que eu, não sei o valor exato, mas gastamos uma fortuna com caminhão de lixo alugado. Eu gasto mais do que se brincar até que Jequié. Eu nunca vi de Jequié não, mas a quantidade aqui de Pois entulho é, é um exagero. e é uma coisa que ia trazer uma economia para o município. Aí eu gostaria até de pedir para o pessoal que estiver assistindo, que tiver contato com o prefeito, averiguar essa informação com ele, se é verdadeira, se realmente for, perguntar para ele o mentira, porquê. né, velho? O pessoal até queimando o Pode prefeito. ser até mentira, porque a gente sabe como a política não é. É. Então, o pessoal, para averiguar, ver se realmente aconteceu e ver com ele, para realmente correr atrás. Porque creio assim, se um dia eu chegar lá, ser prefeito de Manuel Vitorino, independente de deputado ter me apoiado ou não, o que ele trouxer para o município é para o bem do município. Não é para o bem meu, não é para o bem de Lenilton, não é para o bem de Helena, não é para o bem de ninguém. É para o bem nosso. Igual a gente está citando hoje o caminhão de lixo, que o aluguel é uma fortuna por mês, esse dinheiro sobraria hoje, que é uma vergonha, Manuel Vitorino não tem um médico 7 dias da semana. Que eu acho que é uma coisa que é um absurdo. Então, muitas coisas que a gente poderia estar economizando para estar gastando dinheiro de uma forma mais benéfica, mas que infelizmente o dinheiro é usado para benefício próprio de muitos aí. E na realidade a economia desse dinheiro, talvez eu falo sempre pessoal, às vezes eu converso com o eleitor do cara e falo, rapaz, se ele empregar vocês tudo, para mim eu estou ótimo, eu fico satisfeito. Eu quero que ele economize justamente para dar emprego a vocês, entendeu? Ou ajudar o município, porque a gente tem tem a escolinha da Doce Mel aí, que a gente vê aí menino, moleque, querendo jogar bola, né? As crianças, na realidade, querendo jogar bola. E não pode porque não tem uma chuteira. Então você fica assim, poxa, rapaz, num tempo desse, isso foi meu tempo lá atrás, nos anos 80. E num decorrer que chute era difícil, hein? Era. Aí hoje você vê uma criança falar que não tem uma chuteira, para jogar bola porque tem chuteira. Falar para algumas pessoas aí, vereadores, o pessoal, entra num ouvido e sai no outro. Então, assim, é o que eu falo, o povo tem que acordar e ver. Porque, como a gente está falando aqui sobre esses gastos aí, se ele pegasse esse caminhão, que a gente não sabe se é verdade, mas vamos supor que seja, sobraria, aí vamos supor 5 mil reais, vou dar um exemplo 5, que sobraria mais. 5 mil reais, ele empregaria 4 pessoas, 4 famílias a um salário mínimo, né? Principalmente as pessoas mais carentes que precisam, né? Mas a gente não pode afirmar. Sobre o que o Elcinho falou aqui, né? Sobre a parte dos grupos, realmente é uma parte muito importante, porque antigamente você votava, se você votava em Heleno, para ficar esperando Heleno ganhar para o deputado trazer alguma coisa. Você votava no candidato de Lenilton, eu falo que eu já votei, para esperar Lenilton ganhar, para depois trazer alguma coisa, apesar que deputado federal, porque eu entendo que eu votei em Manuel Vitorino, foi o primeiro, foi José Carlos Araújo. De lá para cá, mesmo trabalhando com Lenilton, a vida toda eu votei em Antônio Brito, cara da Santa Casa, tal, mesmo que seja um órgão federal, mas querendo ou não tinha trazido, mas também não tinha trazido nada até ele não ganhar. Né? Com Euclides também era a mesma coisa, você votava esperando o cara ganhar para fazer isso. Hoje eu já não tenho esse pensamento, hoje eu já tive conversa diretamente com pré-candidatos a deputado e falei, não quero saber quem é o prefeito. Se tiver uma emenda, eu quero que você me envie a emenda, vem via prefeitura, vem. Mas eu vou ter o prazer de falar assim, ó pessoal, o seu voto valeu a pena, tá aqui, ó. Nós não estamos esperando 2 anos para ver se a gente ganha para trazer alguma coisa, não. O deputado está trazendo aqui. Esse é meu pensamento e isso foi a conversa que eu tive direto com ambos, entendeu? Que eu não vou falar aqui porque a gente não está discutindo essa parte, o nome dos candidatos, essas coisas. Eu então mantenho aí que eu acho muito benéfico, principalmente, lógico, que a gente sabe que o deputado estadual não vai conhecer todo mundo, nome por nome, mas a partir do momento que os candidatos já começam pelo menos estadual, que é uma coisa bem mais regional ainda até que o federal. Então ele tem ali um grupo de cidades, mas sempre ao redor de onde geralmente ele mora, né, onde ele cresceu politicamente. E aí ele pode, de tempos em tempos, se reunir mesmo depois de eleito, passando a campanha com reuniões pontuais com pessoas das cidades que apoiaram ele para levar as demandas e tal, sem precisar do intermédio de segundo, terceiros e quarto. Então eu acredito que isso está sendo benéfico, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos aguardar aí quando eles ganharem, os que ganharem, se vão continuar nessa linha de diálogo mais estreita, diretamente com a população, né, com representantes mais inseridos na população e menos inseridos nos cargos municipais. Eu acho isso da hora. Agora eu queria fazer uma pergunta, cabe para os dois. Eu acho que é uma pergunta que vocês podem achar difícil.
Porque, assim, é um exercício que a gente faz, a gente não tem político de estimação, a gente tenta criticar quando tem consciência que pela nossa consciência está errado e falar, não, tá ok, aí acertou dessa vez e tal. Você, assim, consegue ir para PUC também, nesse período aí de, vou pegar aí de 2000 para cá, Heleno, 2 mandatos e metade de outro, Lenilton 2 mandatos e agora a Tatinha, que vai ficar fica meio mandato, vai ficar esse inteiro. A gente consegue aí pegar pontos positivos de cada um, algum ponto positivo de cada um, pelo menos. Consegue pegar, eu vou responder primeiro. A gente consegue pegar pontos positivos. O problema é que quando você elege o candidato, você não quer o negativo, você elegeu para ele ter o positivo. A partir do momento que você mudou, o cara teve o positivo, mas também teve o negativo, você, às vezes, que foi o meu caso, por exemplo, entre grupo fulano e grupo ciclano, eu prefiro o grupo fulano, que pelo menos eu tenho mais intimidade com as pessoas, eu tenho mais proximidade, tenho a mão mais aberta, entendeu? Essas coisas. Tipo assim, eu penso desse jeito, mas pode ser que já aconteceu outras pessoas do outro lado também, né? De outros grupos já votou em Lenilton, tá? Não, entre o grupo de Lenilton e o de Heleno, eu vou votar para Heleno, vou querer isso. Eu trabalhei com eles, assim, para cuidar do dinheiro do povo, Heleno é o melhor. Isso aí eu falo para vocês, que eu já trabalhei com ele, e pode observar que até as contas deles são todas aprovadas, né? Acho que já teve uma que foi reprovada, mas a Câmara aprovou. A Tatinha teve 2, as 2 foram reprovadas já de cara. E eu acho que essa terceira também vai ser reprovada. Então é complicado. Lenilton teve 8, 7 reprovadas, né? Só que Lenilton, com toda. A gente sabe que Lenilton, a gestão de Lenilton foi uma gestão meio desorganizada. Agora, porque também Lenilton tem a mão muito aberta, né? O Elcinho trabalhou, sabe disso. O Lenilton ele não sabe falar não para as pessoas. E às vezes, até para uma pessoa próxima a ele deixava o nome deles chegar onde chegou, para não falar não, até sabendo que a pessoa às vezes está fazendo alguma coisa errada, né? A gente tem um exemplo aí de uma lista que chegou aí, né, do pessoal que tem que devolver dinheiro. A gente não sabe direito como é, ninguém explica direito e isso e aquilo, mas eu ali já vi que tem umas pessoas que realmente terão que devolver o dinheiro, porque já era nomeado em algumas secretarias e estava recebendo dinheiro daquela empresa, que segundo o Olavo foi ele e Marlene, né, que fez a denúncia, e foi em 2013, passou até no Fantástico e agora a bomba chegou, né? Todas as denúncias que vão fazendo, com o tempo ela chega, agora tem que ficar no pé. Dinheiro federal ainda mais problemático, né? Com certeza deve vir coisas aí lá para frente, tanto de uma gestão quanto de outra. Eu acho que de Heleno pode até ser que venha, mas eu acho meio difícil, né? Quer dizer, se vier desse mandato é que ele não teve muito controle, esse último mandato, esses 2 anos. Das outras eu acho que não vem mais nada. Em questão do primeiro mandato de Heleno, eu era pequeno, não acompanhei muito, não tenho nem o que dizer. Agora, do que eu vivi de lá para cá, eu vejo assim, os pontos positivos do mandato de Lenilton. A questão social, que creio eu que hoje, se a gente for pegar o social hoje, acho que não é nem 10% do que era antes, a questão das ajudas sociais para as pessoas. Nesse primeiro mandato de Heleno, igual o Puco falou, a questão do controle, que é um problema que sempre a gestão de Lenilton teve na questão do pagamento de funcionários. Acho que isso é o que a gente sabe que é obrigação, mas queira ou não queira, a gente tem que elogiar, porque não é todo mundo que consegue. A gente vê problemas em várias cidades. E na questão do atual prefeito, eu acho ainda um tempo curto para a gente avaliar se tem alguma coisa que, para falar a verdade, ser sincero, hoje eu não vejo nenhum ponto positivo dessa gestão. Porque a questão das obras que a gente vê são só obras eleitoreiras, não vemos nada além disso. Aí essa questão do pagamento ele ainda está seguindo, a questão de Heleno, mas hoje eu vejo muito, agora falar assim dos defeitos deles, em questão de Lenilton, acho que ficou muito claro, a mancha ficou muito grande da corrupção que aconteceu no município. Igual o Papuco falou, as coisas corriam muito soltas, às vezes deixava tudo correr do jeito que era para correr, às vezes nem ele em si, mas os secretários, e aí chegou onde chegou, né? Num ponto que a população do município não aguentava mais.
porque era funcionário sem receber salário, era secretário em praia curtindo, comendo camarão e vida que segue, o pau quebrava e o povo se lascando no município. Na questão de corrupção também, os outros dois, a gente tem casos claros que, infelizmente, eu não sei o que é que acontece com o Manuel Turino, que essas operações da Polícia Federal nunca passam por aqui, porque o pessoal rouba na cara da gente. E Turino você só vê as empresas sugando da prefeitura. Você não vê nada, nenhuma ação dessas empresas que vendem para a prefeitura para ajudar o município. Você não vê. Infelizmente, a gente viu aí agora as licitações, o pessoal falando de 1 milhão. Desse 1 milhão, quanto teve retorno para o município? Se a gente for olhar só funcionário, realmente deve ter uns 10 funcionários empregados ali. Mas poderia estar ajudando muito mais nosso município, né? Quando decidiram para colocar Robinho, não decidiu o voto, por isso que anda penando aí. Decidiram entre um grupo, não colocou nome, não perguntou o povo, não correu atrás de cabo eleitoral para perguntar, não. Vamos colocar, aí o grupo ali escolheu. Porque eu, particularmente, com tudo que vem na política, se fosse para continuar o grupo ali, eu particularmente acho que o candidato seria Olavo, porque já vem naquela demanda ali, Lenilton, Olavo, Lena, aquele pessoal ali, né? Teoricamente seria um substituto natural. Exatamente, né? Natural. Por isso que não engajou. E Olavo poderia ter perdido aquela eleição lá, para Helena, ele perdia. Mas essa outra que passou, ele não perdia, não. Ele ganhava a eleição. Porque a rejeição de Tatinha era muito grande, a gente dá para ver que tem Robinho mesmo sem vice e sem papel, né? Foi lá e teve aquele tanto de voto e sem dinheiro e sem ninguém fazendo campanha na rua para ele, entendeu? Assim, cabo eleitoral mesmo, quem é para a rua pedir voto? Ele perdeu com 350 votos. Então, acho assim, que era se colocasse outro candidato ali que a gente tinha em mente ali, desses 4, esses 2 aí, que a gente sabe, 2 e mais a outra, a mulher, qualquer um desses 3 aí ganhava. Eu acho que ganharia, entendeu? Agora, pegando antes da convenção. Depois da convenção aí já estava muito perto e era complicado. Questão do problema, a questão desses grupos, que a gente fala assim, o grupo decidiu. Se a gente for olhar o grupo, que o grupo hoje, tanto oposição quanto situação, tem seus 4 mil votos dentro do município. Mas desses 4 mil votos, quando a gente fala o grupo, são no máximo 10 pessoas que decidem por todos, né? Que infelizmente um dos maiores problemas é justamente esse. E assim, aí hoje hoje assim, para você querer ser um candidato do grupo, como o pessoal que está lá dentro nessa briga interna deles, para querer ser candidato, é justamente o que para o cara conseguir, tem que fazer o que? Prometer para essas 10 pessoas cargos e coisas do tipo, para eles que levantarem o nome do cara. Que infelizmente é nessa merda que a gente está há muito tempo, justamente de entra fulano, os caras para as mesmas pessoas, entra ciclano, o cara para a mesma pessoa. A gente nunca vê alguém com merecimento de cargo por estar ali por merecimento. É sempre por indicação política, é o vereador que indicou, o secretário fulano foi vereador fulano que indicou, o secretário ciclano foi vereador. Hoje, pior ainda, porque tem até alguns secretários que eu vejo com disposição para trabalhar, mas controlado na rédea curta pelo prefeito, que hoje não dá poder para nenhum secretário, a não ser a secretária de saúde, por ser de dentro da casa dele. Infelizmente, ele comanda as secretarias todas do município. Não tira a razão dele, não, viu? Não, mas não existe. Abrir a porta da secretaria. Não existe você, Babu, nunca vai conseguir controlar. Hoje eu acho que o Manuel Turino deve ter 6 secretarias. Se você for tentar controlar 6, nenhuma das 6 anda. Mas qual é a vantagem dessa? Que tudo de ruim que acontecer vai tudo para as costas dele. No caso de Lenilton, a gente sabe que entrou nas costas dele muitas coisas porque ele realmente é o prefeito, né? Então muita coisa foi para casa dele, das costas dele, porque ele chegou lá, abriu a mão e disse aquilo. No outro caso, o cara não. Se o cara abriu, está controlando tudo, então ele sabe de tudo. Ele não tem como falar assim, tá acontecendo aqui na secretaria tal, e o prefeito não tem. Assim, no geral, diretamente a ele, entendeu? No geral, eu acho que o secretário de cada pasta ele tem que ter uma certa autonomia. Porque eu também acho que o cara não vai. Primeiro, o prefeito não vai nem ter o domínio de todas as assuntos, todas as áreas, e se ele tiver, que é impossível para qualquer um, né? Estou falando que seja o que está agora ou o que vem depois, tá? De qualquer cidade
ninguém tem, vai dominar todos os assuntos de todas as secretarias. Os secretários têm que ter uma certa autonomia, porém, quando der uma merda, ele tem que ter a responsabilidade de chamar o secretário aqui, ó. Não, justamente assim. É isso que eu estou falando. Eu acho que o prefeito olha não assim, confia. É cargo. O prefeito Qual o nome? não confia no secretário dele. Qual é o nome Ele do não secretário? confia no É cargo de confiança. O nome do secretário é cargo de confiança. O Então, secretário hoje é assim, ó, ou conivente ou participa. Todo secretário hoje é assim. Se tiver uma coisa errada, ele está ou participando ou ele é conivente. Todos eles. Então, secretário hoje é assim. Se me colocasse quando secretário e viesse uma nota errada, uma coisa para eu assinar, estou fora. Eu nem assinava. Falava essa pasta aqui, eu não vou assinar essa pasta aqui, que está aqui, não vou assinar e pronto. Vou assinar que tem coisa errada, não está meu nome. Assim, aí o secretário que estão aí, todos eles vai falar, assinar a pasta, ele não está nem aí. A maioria tal, diz que é o cargo ali. O que eu vejo assim, é um cargo de confiança. Tem que ter autonomia, cada um tem que fazer seu trabalho. O prefeito tem muita coisa para tomar conta além disso. E assim, qual seria o correto? Vou aqui nomear meu secretário, fulano, tal. Toda secretaria, de 6 em 6 meses, você como prefeito, você passa uma auditoria. Encontrou algum erro, algum indício de corrupção, você vai chegar, chamar o secretário e pedir explicação. Se você vai saber se é coisa dele ou se é coisa de outra pessoa lá de dentro da secretaria. O secretário, se você quiser indicar hoje e exonerar amanhã, você exonera. Se tem um erro ali, exonerou, acabou. Você mesmo faz a denúncia do que você achou e você mesmo vai procurar resolver com ele. Mas ele tem que ter a autonomia dele. Eu mentiro porque eu já precisei de algumas coisas dessa gestão. De eu ligar para as pessoas, diretor de esporte e de algumas outras pessoas, de eu ligar precisando de alguma coisa para pedir. Aí como é que eu ligo um diretor de esporte para pedir uma coisa relacionada ao esporte? O cara chegou para mim e falou que ia ter que ver com umas 3 pessoas para poder resolver. Aí como é que resolve as coisas do município? Ele só tem um emprego, né? Ele não tem um cargo. Justamente. No caso, ele tem um salário, né? Nem emprego ele tem só o salário e o nome lá. Então, Elcinho, eu acho que nossa entrevista, nosso bate-papo, não sei se tu tem alguma coisa ressalva aí, alguma ressalva para fazer, né? Quais são as suas considerações finais? Quais são as suas considerações finais, o que você acha e qual é a sua perspectiva agora de futuro, né? De futuro, que eu falei de presente naquela hora, eu perguntei de presente, e agora de futuro? Eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar participando e inaugurando o podcast de vocês dois. E queria pedir à população de Manuel Vitorino para a gente poder analisar friamente os últimos acontecimentos dos últimos 20 anos e nós vermos se realmente é isso que a gente quer para o nosso município. Porque, infelizmente, o tempo vai passando, você que é mais velho vai ficando para trás e quem vai precisar dos serviços públicos são nossos filhos, nossos netos. E vocês acham que é isso que eles merecem, o que a gente encontra hoje no nosso município, em todas as esferas? Vereadores que se vendem para os seus benefícios próprios, vereadores que só são fiscalizadores quando estão fora do poder, quando estão no poder fecham os olhos, prefeitos que passam aqui 8 anos, 6 anos, acaba seu mandato, vai embora com seus filhos, bota escola particular fora e vida que segue. E nossos filhos, nossos familiares ficam onde nessa história? Precisamos hoje buscar a melhoria do nosso município. Hoje nós temos um prefeito que foi nascido aqui, mas que criou toda a sua carreira fora, que não conhece praticamente ninguém no município, não conhece nossas necessidades. Infelizmente, às vezes pode até querer fazer alguma coisa, mas os puxa-saco não deixam. Porque eu tiro, por exemplo, o São João. Quando a gente foi criticar aqui... Quando eu fui criticar, eu estava criticando nos grupos que toda cidade tinha um São João, toda cidade tinha não sei o quê. Eu ouvi que Manuel Vitorino não tinha tradição de São João, que pra que fazer um São João? Então eu acho assim, a gente tem que parar de pensar pequeno. São João. A gente tem que parar de pensar pequeno. Se outros lugares podem, por que Manuel Vitorino não pode? Assim que a gente tem que pensar.
essas festas agora, se o governo do estado deu para todas as cidades, por que Manuel Vitorino não podia receber? Então a gente tem que valorizar as coisas do município, temos que valorizar nossos profissionais, temos que buscar melhor educação para os nossos filhos, que hoje eu acho que é o ponto principal a se trabalhar, que está complicado. A educação tem, mas é uma educação que, para falar a verdade, não serve praticamente nada para a gente exercer no mundo profissional. Então eu peço que vocês tenham essa reflexão e que no futuro nós possamos mudar essa perspectiva para daqui uns 10 anos todo mundo sentar e ter orgulho de falar que é de Manuel Vitorino. Que hoje, infelizmente, muita gente tem vergonha de dizer que é de Manuel Vitorino. O Elcinho, né? Obrigado já, desde já também, Fabão. E embora aí, né, pessoal, assistir, compartilhar.